Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Romildo Calisto e hoje nós vamos falar sobre um tema que cai bastante no Enem, que é muito importante para a gente pensar a nossa atuação no mundo, que é filosofia política. Nessa aula nós vamos começar com filosofia política antiga e nas próximas aulas nós seguiremos com a filosofia política moderna e contemporânea. Vamos lá então, deixa eu introduzir você a este tema. Muito bem. Essa aula, ela se destina para você compreender melhor a semana 1 do PET 3. E a habilidade que a gente vai tentar desenvolver em você é essa, compreender as diferentes formas de poder nas sociedades humanas. Para isso que você vai compreender os principais conceitos da teoria política de Platão e Aristóteles. Para a gente começar a nossa aula, leia o trecho dessa música aqui da banda de rock, de pop rock nacional Titãs. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Repare que o que nos torna humanos é exatamente a capacidade da gente transcender a imediaticidade da vida sobrevivente, da vida orgânica, natural. Então a gente não tem fome apenas de comida e não tem sede apenas de água. Ou seja, a gente não está nesse mundo apenas para sobreviver, para cumprir uma função biológica. A gente não apenas nasce, vive e morre. Nesse percurso, a gente quer temperar a nossa vida com algum sentido, com algum tempero. E por isso a gente quer arte, a gente quer poesia, quer arte, a gente quer falar sobre coisas que ofereçam sentido para a nossa vida, a gente quer prazer para além da sobrevivência. Bom, pensando nisso, os seres humanos construíram as polis, as cidades gregas, outras cidades em outras civilizações. Vou falar das polis porque a gente vai falar de política grega. E na cidade as pessoas tentaram imaginar qual seria o tipo de vida que, do ponto de vista coletivo, ofereceria condições para as pessoas se tornarem melhores, não apenas sobreviverem, mas viverem de fato, viverem com a vida que seja boa, com a vida que faça sentido. Para contextualizar isso, nós vamos falar um pouquinho do mito de Prometeu, que é um deus titânico que roubou o fogo olímpico de Zeus para oferecer à humanidade a possibilidade de continuar existindo. A história é assim. Prometeu e Epimeteu foram responsáveis por criar todos os seres vivos. Então eles criaram lá o tatu, o pato, o ser humano, o urso. E depois de criados, eles foram responsáveis, Prometeu, na verdade, foi responsável por dar a cada um desses seres uma habilidade, um dom, um talento que os fizesse sobreviver à natureza. Então, para o tatu, ele deu um casco bastante duro para ele se proteger dos seus predadores, para o passarinho, uma habilidade de voar, para o urso polar, aquela pele bastante grossa para ele se proteger do frio, e assim sucessivamente. E na hora que ele chegou para o animal humano, para o ser humano, para dar um talento, uma habilidade para que ele conseguisse lidar com a sua sobrevivência, ele não tinha mais nenhuma habilidade nessa bacia de talentos. E ele disse, para o seu irmão, Epimeteu, o ser humano vai ser a primeira espécie a ser extinta, já que ele não tem nenhuma habilidade. E o que o Prometeu fez? Ele teve a ideia de ir até o Monte Olimpo e roubar o fogo de Zeus e dar o fogo para os seres humanos, para que eles pudessem afugentar os animais, cozinhar os seus alimentos, derreter os metais, construir condições para conseguirem sobreviver. Isso aconteceu de fato. O fogo não é apenas o fogo físico, o fogo é representado ou representa na mitologia grega a racionalidade, a inteligência. Então, para os gregos, a inteligência, a habilidade de pensar, de se antecipar no tempo, é uma habilidade herdada dos deuses. Ela não é algo instintivo, ela é algo que nós herdamos de uma outra fonte que não é a natureza. No caso dos gregos, a fonte é divina. Então veja, nós não temos a força de um urso, mas nós temos a inteligência para criar armas que podem matar vários ursos ao mesmo tempo. Nós não temos a habilidade natural de construir casas como João de Barro, mas nós temos a capacidade, através da engenharia, da arquitetura, construir prédios altíssimos e muito seguros, porque nós temos a habilidade, nós temos o talento da racionalidade, da inteligência, que nos foi dada, segundo a mitologia, pelos deuses. Muito bem. O que isso tem a ver
com a política grega antiga. Então, eu vou ler aqui o slide para vocês. A política grega antiga, nós vamos falar um pouquinho das polis, das ágoras, da democracia e da relação entre o público e o privado. Vou falar de cada ponto. Bom, Prometeu, quando ele rouba o fogo dos deuses, o fogo de Zeus, ele também rouba algumas habilidades específicas. Por exemplo, a habilidade de fazer barcos. E ele dá essa habilidade para um conjunto de homens específicos, para que esse conjunto de homens pudesse ensinar para outros seres humanos. Mas quando ele rouba a habilidade de viver em sociedade, de relacionar-se com os outros, o Prometeu, ele não dá apenas para um grupo de homens, para que esses homens ensinem para outros homens. Ele coloca na natureza, ou seja, na essência, no germe existencial de cada um esse talento. Então a ideia dos gregos, presta atenção que isso é importante, é que a habilidade de viver em sociedade é natural. Então todas as pessoas nasceram para viver em comunidade, em sociedade, na polis. E como eram as polis gregas? Elas eram polis que tinham o poder político, econômico, jurídico independente. Então Esparta e Atenas, por exemplo, eram cidades gregas, mas cada uma tinha suas leis, cada uma tinha seu sistema jurídico, tomava suas próprias decisões. Isso acontecia porque nas polis gregas existia, especificamente agora ateniense, né, existia um lugar chamado ágora, que é uma praça pública onde os homens livres, né, os cidadãos, os iguais, vai dizer Aristóteles, eles se reuniam para compor as suas leis, para tomar decisões, e cada cidadão ele tinha o mesmo direito que o outro, né? Eles tinham isonomia. Então, em Atenas, no século V, inventou-se a democracia. O que é a democracia? Ela vem da palavra demo, que é povo, e kratia, kratos, que é poder. Então, essa ideia de que o poder é do povo e não do governante, e não daquele que tem mais dinheiro, e não daquele que é mais velho, ela foi inventada pelos gregos. Óbvio, a democracia ateniense, ela era muito específica. O cidadão, né, que era considerado cidadão, que podia participar da polis, era apenas homem, maior de idade, aquele que tinha alguma propriedade, que não era escravo e principalmente que não era mulher. Ou seja, somente homens nascidos em Atenas e que não eram estrangeiros e eram livres que poderiam tomar as decisões. Mas eles participavam de forma direta, então era democracia direta. Não era uma democracia indireta, como é a nossa, por exemplo, que você e eu, né, votamos em deputados, senadores e presidentes, vereadores, para que eles decidam para a gente, né, nos representando. Não. O cidadão grego, ele mesmo decidia, ele mesmo votava, ele mesmo falava. E aí, a primeira reflexão que nós temos que fazer aqui, né, é a seguinte: por que o espaço público tem esse nome de público e por que o espaço privado ele tem esse nome de privado na Grécia? A palavra privado ou privada, ela tem a ver com privação, com carência. Olha, eu estou privado da possibilidade de, por exemplo, de ir a uma festa por causa da Covid-19. Né? Estou privado da oportunidade de ir para a aula porque as escolas não estão funcionando ainda. Então, o espaço privado, para o grego, é um espaço de não liberdade. Quem ficava no espaço privado, nas casas, cuidando da economia, né, das normas da casa? Era a mulher e o escravo. O espaço público é o espaço da liberdade, ou seja, quem ir para o espaço público? O cidadão livre. Por que é livre quem está no espaço público? Porque lá ninguém manda em mim e eu não mando em ninguém. A autoridade é da palavra, a autoridade é do discurso. Enquanto no espaço privado, né, você deve ter experimentado isso, manda quem pode, né, obedece quem tem juízo. Né? O pai e a mãe geralmente já têm uma hierarquia, eles mandam, os filhos obedecem geralmente. Né? Então não interessa quão bom é o seu argumento. Quem está no topo da hierarquia no espaço privado, seja de uma empresa, da família, ele tem um poder já legitimado. No espaço público, não. Você pode ser mais rico, você pode, né, ser mais velho. Se o seu argumento não convencer a maioria, as pessoas não são capazes de seguir o que você está dizendo. Então a democracia é exatamente isso, é o poder que se dá ao espaço público, a mediação da palavra. Vamos seguir aqui. Bom, o primeiro filósofo que nós vamos falar aqui é o Platão. Quem que foi Platão? Platão ele criou a Calípolis, que é a cidade ideal. Ele criou isso por causa da morte de Sócrates e ele vai criticar a democracia. Então vamos lá. Platão, como vocês já conhecem, da alegoria da caverna, do mundo das ideias, ele criou uma teoria de uma cidade ideal, uma cidade perfeita. Ele escreveu isso numa obra, num diálogo chamado A República, e lá ele fala dessa cidade ideal. Muito bem.
Ele vai fazer isso porque ele vai dizer assim, olha, Sócrates, ele é o homem mais justo, é o homem mais interessante aqui da Grécia Antiga, ele foi morto pela democracia. Quer dizer, os juízes julgaram ele erroneamente, ele foi acusado falsamente de corromper a juventude e de adorar os deuses que não era ateniense. E ele é julgado e morto, né? Ele tinha que tomar um veneno chamado cicuta, porque um grego não pode matar o outro grego, né? Um grego livre não pode matar outro grego livre, e ele toma um veneno chamado cicuta, ele é executado. E aí Platão fala assim, não podemos colocar qualquer pessoa no poder, nós temos que colocar alguém que seja inteligente, que seja sábio no poder. A democracia elege qualquer um, qualquer cidadão, e nós temos que colocar o melhor para governar, né? Nós vamos falar disso nos próximos slides. Bom, aqui, acompanha aqui comigo, ó. A cidade ideal, ela tem 3 funções. A primeira função da cidade ideal é a função de governar, né? O governante aqui, ele é aquele que vai ter autorização de tomar as decisões. Tem a função também de proteção da cidade, que é da classe militar, e também a função dos trabalhadores, né? Como é que se escolhe as pessoas para cumprir essas funções? Depois de um processo de educação assim, muito demorado, né? As pessoas elas vão conhecer quem elas são e elas vão descobrir que a alma delas possui 3 partes. A parte racional, a parte irascível e a parte concupiscível. A parte racional diz respeito à capacidade da pessoa tomar decisões, né? A parte racional, tomar decisões. A parte irascível, deixa eu marcar aqui, racional, capacidade de tomar decisões. A parte irascível é aquela capacidade que você tem de se indignar com a injustiça, por exemplo, de contra, né, as coisas que fazem de ruim para você, de se indignar, de ter raiva, de ter ira. E a parte concupiscível, que é a parte do desejo. Então você é composto por essas 3 partes aqui da alma. Você é composto assim. Qual das 3 partes que tem que governar a sua alma? A razão. A razão, então, ela deve governar a sua ira, que senão você vai ser preso, né? Senão você vai matar as pessoas que fazem raiva em você. E também ela deve governar a parte concupiscível. Ou seja, se você fizer tudo o que você deseja, você também vai morrer de tanto comer, sei lá, de tanto dormir, né? De tanto fazer coisas que te ofereçam prazer. Então, se você deixa a razão governar essas 2 partes, você tem uma alma que para Platão é uma alma justa. Então, uma alma justa é uma alma onde as 3 partes se ajustam, certo? Se você faz isso, você vai ser virtuoso, a sua razão vai ser sábia, a sua ira vai se transformar em coragem e o seu desejo vai ser temperante. Bom, mas tem um que predomina. Se a razão e a sabedoria predominam, você será escolhido, vai escolher ser governante. Se a coragem predomina, você vai ser alguém da classe militar. Se a temperança predomina, você vai ser um trabalhador, um produtor, um artesão. Então, é assim que a cidade de Platão, a cidade ideal, é organizada. Perfeito? Bom, vamos passar. A justiça para Platão, como eu disse, é o equilíbrio entre as 3 partes da alma e a correspondência entre a sua alma e a sua função na cidade. Então, uma cidade justa, leiam isso, é uma cidade que não deixa ninguém para trás, onde cada pessoa exerce o seu talento, a sua habilidade, de acordo com aquilo que a cidade oferece para você exercer. Então não tem marginalizados, todos estão incluídos, todos os cidadãos, né, obviamente, na cidade de Platão. E para governar essa cidade, não pode ser qualquer um, como disse para vocês, tem que ser o governante filósofo. E por que o governante tem que ser filósofo? Porque o filósofo é aquele que saiu da caverna, é aquele que não age segundo as paixões, é aquele que é capaz de contemplar o bem no plano inteligível e aplicar o bem na cidade. Então, para Platão, o governo ideal não é a democracia, é a aristocracia, né? Ou uma monarquia em que o rei é filósofo da monarquia ou que os melhores, os mais sábios governem. Beleza? Muito bem. Vamos passando aqui agora. E agora nós vamos falar de um outro filósofo, Aristóteles, que também fala sobre política. Aristóteles, ele ficou muito famoso quando ele falou que o homem é um zoologicon. Zoô, animal, logicon, logos, palavra, razão. O homem é um animal político, um animal que fala. Mas vamos em partes aqui. O Platão e Aristóteles, eles têm em comum a ideia de que o homem, ele é uma espécie de... deve basear a política na ética, né? O homem não pode ser um bom político se não tiver uma boa ética, né? A outra coisa, para os dois, para Aristóteles, a finalidade da política é o bem comum, não é o bem privado, né?
E, para Aristóteles, o mais interessante é que, independente do governo que seja, a Constituição ela deve ser a base de uma sociedade justa. Para que não seja o governo dos homens, para que seja o governo das leis, né? Passando aqui no nosso próximo slide. O que eles têm em comum, Platão e Aristóteles? Acompanhem comigo aqui. Eles têm em comum a ideia de que a base da política é a ética. Então, os dois aqui, check. Eles acham que a base da política é a ética. Os dois criticam a democracia. Platão, porque a democracia faz com que o povo tenha poder e o povo nem sempre tem uma boa educação. O Aristóteles fala que a ética é a base do governo porque a finalidade da política é a felicidade e somente o sujeito ético pode ser feliz. O Platão, ele acredita que quem tem que governar é o filósofo, só que o Aristóteles ele diz que não. O Platão critica a propriedade privada, ele diz que quem governa não pode ter propriedade privada. O Aristóteles fala que tem que ter propriedade privada, inclusive o escravo, para ser a base da economia da cidade. O Aristóteles ele vai dizer que a base da política é a família e o Platão vai dizer que a base da política é a alma humana, não a família, né? Como eu disse para vocês. Então aqui um esqueminha muito tranquilo para vocês entenderem Aristóteles. O Estado ele tem como finalidade oferecer os meios para o homem aperfeiçoar-se moralmente. Acompanhem comigo aqui. O homem vai aperfeiçoar-se moralmente quando o homem ele atingir o que Aristóteles chama de felicidade. Então, só é um sujeito ético, um homem que, através do aperfeiçoamento da sua moral, das suas virtudes, atinge a felicidade. E, gente, tem como ser feliz numa cidade injusta, que não oferece oportunidade para as pessoas? Não tem jeito. Então, para Aristóteles, a ética, ela aperfeiçoa o indivíduo para ele ser feliz, mas é a política que dá condições para que, coletivamente, as pessoas sejam felizes. Ou seja, sem educação, segurança, saúde, oportunidades, as pessoas não conseguem se aperfeiçoar. Então, uma cidade só torna um cidadão feliz se ela oferece condições para todos serem felizes, né? Essa é a tese aqui do Aristóteles. Continuando aqui, né? Então, o animal político para Aristóteles é essa ideia de que nós somos naturalmente políticos. Lembra do Prometeu que colocou a política na essência de todo mundo? Então, a natureza humana, ela é política. Assim como as abelhas constroem as suas colmeias, o homem também constrói as polis. Então, para Aristóteles, nós temos um talento natural, uma habilidade natural para nos relacionarmos publicamente com os outros. E outra coisa, o homem, ele só vai se realizar o dia que ele viver com os iguais na polis. Se você viver sozinho, ou você é Deus ou você é um animal. Você precisa viver com os outros para você se aperfeiçoar, né? E aqui nós temos uma frase de Aristóteles para contextualizar isso que eu estou falando. Olha só o que Aristóteles falou no livro Política. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Você já imaginou você aí, né, na sua casa, vivendo isolado a vida toda, sem conversar com ninguém, sem conversar com pessoas, com seus amigos, né? Como nós tivemos que fazer um pouco na pandemia, você não habilitaria-se no talento de viver em sociedade, de pensar melhor, de conversar com pessoas que pensam diferente de você. Por isso que a escola é tão importante, né? O espaço público é importante, né? Então o Estado, para Aristóteles, ele tem a finalidade de promover o quê? A felicidade do indivíduo e coletiva, e como? Desenvolvendo as virtudes de cada cidadão. E quem é o Estado? O Estado não é apenas uma instituição. O Estado, ela é o conjunto de cidadãos e atos do governo. Então o Estado é composto de você, é composto também das suas decisões, das suas demandas e também do governo. Então o Estado não é só o governo, não é só o presidente, o vereador, o deputado, é o conjunto de pessoas que constituem a sociedade, segundo Aristóteles. Bom, o Aristóteles ele vai dizer que existem 3 formas de governo que são possíveis, válidas, e 3 formas que ele não gostaria que fosse aplicada. Então ele acha que a monarquia ela pode ser uma forma justa, a aristocracia e a politeia, desde que o interesse aqui seja o bem comum, desde que o bem comum seja a finalidade. Quais formas de governo que não devem ser praticadas? A tirania,
a oligarquia e a democracia, porque, segundo Aristóteles, essas três formas de governo, elas são degeneradas, elas acabam atendendo o interesse privado e não o interesse comum. Independente da forma de governo, vai dizer Aristóteles, o que tem que estar como alvo é a Constituição. Tem que ser a obediência às leis e não a obediência a um homem, né? Nessa aula de hoje, então, nós compreendemos os conceitos envolvidos na teoria política de Platão e Aristóteles, nós conhecemos as bases filosóficas do conceito de justiça, nós confrontamos as formas de governo distintas e por isso, então, que eu deixo aqui as referências bibliográficas, são livros didáticos que você tem na sua casa e eu desejo, de fato, que você se torne cada vez mais hábil na arte de viver com os outros, na arte de conviver. Então, excelente semana para você, até a próxima aula.